Então, muito bom dia. Vamos então dar início à primeira sessão pública deste mandato, a reunião ordinária pública do dia 23 de novembro de 2017. Entrando no primeiro ponto, audição do público, não havendo público inscrito para falar nesta sessão, passamos ao segundo ponto, período de antes da ordem do dia. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar neste ponto? Sim, Sr. Presidente, eu gostava de... Faz favor, Sr. Vereador. O primeiro ponto tem a ver com a termalistura. Portanto, eu constato que, através da visita do site, que desde 2012 até 2016 foram sempre apresentados 2 relatórios de contas por ano, um em relação ao primeiro semestre e um em relação ao ano todo. No entanto, no ano 2017 não existe nenhum relatório referente ao primeiro semestre. Portanto, uma vez que nós estamos quase no final do ano, eu questionava se o dito relatório do primeiro semestre existe, se existe, porque é que não foi divulgado, e se, eventualmente, o motivo da não divulgação se prenderá com algum resultado menos positivo. Independentemente disto tudo, gostava de saber quando é que ele é efetivamente divulgado. Sim. Só? Quer que coloque as questões todas? Depois também ainda em relação à termalistura e trazendo aqui um assunto que foi debatido durante a campanha eleitoral, eu voltei a constatar ontem no site da Direção-Geral de Energia e Geologia que, no que diz respeito à frequência total das termas de São Pedro Sul, nós continuamos no ano de 2016, e repito, em relação à frequência total, em terceiro lugar. Por outro lado, e a partir desses dados recolhidos pela Direção-Geral, constata-se também que as termas têm apenas uma cota de mercado de 12%, as nossas termas. Em termos do aproveitamento da energia geotérmica, estamos também em quinto lugar. Do último relatório de contas da Termalistur, resulta também que, em 2016, as termas tiveram um prejuízo de quase 400 mil euros. E, por outro lado, considerando que o mandato do atual Conselho de Administração termina no final deste ano, por força das disposições estatutárias, o que implica que a Câmara, enquanto acionista único, dito de uma maneira mais fácil, terá que nomear um novo Conselho de Administração, eu gostava de saber se, tendo em conta todos estes resultados, se é a intenção reconduzir o atual Conselho de Administração na sua totalidade ou apenas parcialmente. Por fim, gostava também de saber, uma vez que na última Assembleia Municipal, de acordo com a informação que foi prestada ao abrigo do número 4 do artigo 35, constava lá que terá sido proferida sentença contra o município na ação interposta pelo Dr. Aires Mendes Leal, a Dra. Maria Helena Sousa e o Dr. Virgílio Carvalho. Sim, sim. E nessa informação constava que terá sido proferida uma sentença de condenação em montantes inferiores, supostamente, aos pedidos. Portanto, o que eu gostava de saber é qual é que é o montante efetivo em que o município foi condenado, porque, uma vez que na informação se fala em montantes inferiores, é porque esse montante é conhecido. Mas também, como nessa informação se falava que alguns desses valores seriam para liquidar em execução de sentença, gostava também de saber do que é que estamos a falar. E, por fim, se é a intenção do município recorrer da dita sentença. E aproveitava também, e por causa disso, aproveitava para solicitar uma cópia desta sentença e que me enviassem por e-mail, por favor, não vale a pena estarmos a imprimir. Muito bem. Como pode calcular, Sr. Vereador, não tenho os dados todos que o Sr. Vereador mencionou comigo, porque estamos no período antes da ordem do dia, e como tal, se o Sr. Vereador me tivesse dito, eu teria preparado tudo para lhe poder responder. Não estando na posse de todos os elementos, vou tentar de uma forma geral poder-lhe responder àquilo que foi solicitado. Posto isto, e vou-lhe responder de uma forma aleatória. Primeiro queria lhe dizer que São Pedro Sul não está em terceiro lugar no que diz respeito ao termalismo nacional.
Ao contrário daquilo que o senhor diz, São Pedro Sul e as termas de São Pedro Sul continuam em primeiro lugar no que diz respeito ao termalismo nacional. Os dados estão divulgados, o senhor faz contas de uma forma que não serão a forma mais ideal e mais correta, porque a forma de fazer as contas não é como o senhor diz. São Pedro Sul tem as contas que o senhor faz contas em que uma ida a uma piscina é considerada um tratamento. E as termas de São Pedro Sul não fazem assim. Não fazem assim as contas. As termas de São Pedro Sul, um cliente faz uma dúzia de tratamentos e não deixa de ser um cliente. As termas de Monchique, que segundo o senhor diz, estão à nossa frente, por cada vez que vai uma pessoa à piscina, é considerado um tratamento. As nossas contas não são assim. Porque se nós fôssemos a fazer as contas assim, também cada ida que se faz aos Gerós era considerada um tratamento. E não é assim que se fazem as contas. São Pedro Sul, felizmente e muito bem, está à frente a nível nacional e está com 34% da cota de mercado. Depois, falou que no que diz respeito à energia geotérmica, estávamos em quinto lugar. Eu quero dizer que estejamos em quinto lugar ou em primeiro, a verdade é que São Pedro Sul, e posso dizer já em primeira mão, então aqui os senhores jornalistas, vai ter, durante o mês de dezembro, o Congresso sobre Geotermia a nível internacional, Sr. Vereador. E se o Congresso é feito em São Pedro Sul, é feito porque São Pedro Sul estará em primeiro lugar e não em quinto, porque senão o Congresso de Geotermia Internacional não seria feito no Conselho de São Pedro Sul e nas termas de São Pedro Sul. No que diz respeito ao Conselho de Administração, eu quero dizer que a Câmara Municipal irá indicar o novo Conselho de Administração, onde 2 das pessoas irão ser reconduzidas e irá ser feita a substituição de apenas uma. No que diz respeito à questão da sentença dos médicos, queria lhe dizer o seguinte. Contra 100 mil euros que os médicos pretendiam, quero lhe dizer que a Câmara Municipal foi condenada em 5 mil euros ao Dr. Aires, foi condenado em 5 mil euros ao Dr. Virgílio e em 2.500, e estamos a falar tudo em 2.500, à Dra. Helena. E depois, caso estes médicos queiram ir para a frente no que diz respeito a prejuízos, a Câmara Municipal poderá ter que pagar 25 mil euros a um e 21 mil aos outros 2. O que significa que, mesmo que a Câmara Municipal, em última instância, venha a ser considerada, venha a ter que ser condenada por estes danos que possa ter causado aos médicos, o que eu lhe posso dizer, Sr. Vereador, é que está muito atrás, estes montantes estão muito atrás dos 350 mil euros que a Câmara Municipal já recebeu das comparticipações que os médicos deixaram ficar para a Câmara Municipal. De forma que, seja como for, a Câmara Municipal vai recorrer desta sentença, estamos a falar em 12.500 euros, mas mesmo que perdêssemos esta ação, a verdade é que já recebemos 350 mil. De forma que o erário público de longe está beneficiado em relação àquilo que vinha de trás, que posso dizer que desde 2005 a Câmara Municipal perdeu mais de 1 milhão de euros que podia ter encaixado com as comparticipações que os médicos deviam ter entregue à Termalistur e que não entregaram. De forma que, no que diz respeito à questão do relatório, Sra. Vereadora. Bom dia a todos. Então, o relatório foi enviado pelo ROC, relativo ao primeiro semestre de 2017, mas vinha com alguns dados incorretos e com alguns erros. Voltou para trás e nós pedimos para haver a correção dos mesmos dados, só que ele ainda não nos enviou o relatório corrigido e estamos a aguardar e, em princípio, virá à próxima reunião de Câmara. Sr. Vereador, ainda no que diz respeito à questão da condenação dos médicos, posso dizer que a Termalistur, até finais de agosto, já tinha encaixado dos 20% que os médicos estão a dar para as consultas, já tínhamos encaixado 347.580 euros, e se isto existisse desde 2005, a Termalistur teria encaixado 1.111.000 euros. Ou seja, de todas as formas, seja a Termalistur condenada ou não, ou a Câmara Municipal condenada ou não, a verdade é que de longe estamos muito à frente em relação àquilo que possa vir a ser a condenação. Penso ter respondido de uma forma geral a tudo o que solicitou.
Tinha só aqui uma precisão para fazer. Em primeiro lugar... Sobre a questão, desculpe, sobre a questão do envio, é claro que enviarei aquilo que veio do Tribunal. A sentença, isso eu agradecia. Em relação a esse ponto, eu não estou a questionar o novo método, portanto, tudo o que sirva para aumentar a receita da Termalistur merece o nosso aplauso, portanto, mas eu não estou a misturar as coisas. Eu queria efetivamente saber os exatos termos em que a Câmara foi condenada, porque eu continuo com dúvidas da explicação que me dá, e certamente não é propositada a forma com que o fez. Eu é que fico com a dúvida porque parece resultar da sua explicação que há uma condenação quantificada de 12.500 euros. Certo. Mas parece também depois referir que os outros 67, que é a soma dos 25 mais dos 21 mais dos 21, que é algo que ainda não está devidamente quantificado, se bem percebi. Certo. É assim? É. Ou seja, os médicos terão que meter um outro processo em tribunal para poderem ser ressarcidos da importância que falei de 25 mil e qualquer coisa para os doutorais e 21 mil e tal para os outros dois. Pronto, eu em relação a isso, eu depois aguardava a sentença, sem prejuízo depois de voltar a pedir algum esclarecimento. Certo. Em relação ao ponto anterior, portanto, eu gostava de uma vez por todas de clarificar aqui a questão do lugar das termas no ranking. Antes de mais, eu não tenho nenhuma espécie de prazer ou satisfação em dizer que as termas estão em terceiro lugar. Agora, eu estou a falar de um ranking que não é feito por uma associação privada. Estou a falar de um ranking que é feito pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que é um organismo do Estado, aliás, tutelado pelo Sr. Secretário de Estado, que ainda há pouco tempo veio visitar as nossas termas e que até terá falado, eu não tive a oportunidade de estar presente, mas que até terá falado do aproveitamento geotérmico. E a verdade é que os números que lá estão são estes. E volto a repetir, os números que eu falo é a frequência total, querendo com isto dizer que a frequência total é a soma do termalismo clássico e do termalismo de bem-estar. E para que não restem dúvidas, bem sei eu que, felizmente, para as termas de São Pedro do Sul, na parte do termalismo clássico, nós estamos à frente. Mas eu fiz questão de estreitar o âmbito quando coloquei a questão e disse que era a frequência total. Agora, isso leva-me a outra questão. Porque se, efetivamente, eu entendi bem o que o Sr. Presidente disse, nós temos aqui uma grande disparidade de contabilização da frequência termal entre as várias câmaras, porque, pelo que o Sr. Presidente diz, as termas de São Pedro do Sul não estarão a utilizar o mesmo método de contagem dos outros municípios que têm termas, o que acaba por nos prejudicar, quanto mais não seja neste ranking. Os rankings valem o que valem, mas este é um ranking oficial e é sempre possível nós extrairmos conclusões dos rankings. Portanto, se assim é, do que me pareceu que disse, eu deixo aqui uma sugestão, é que se faça uma reunião com a Direção-Geral de Energia e Geologia e que se harmonizem e uniformizem os métodos de quantificação, sob pena das termas estarem a ser prejudicadas. Quanto à parte do aproveitamento geotérmico, o que eu referi e é o que consta dos dados desta Direção-Geral é o coeficiente de aproveitamento de energia, ou seja, é a relação entre a energia que existe, disponível, e a energia que é aproveitada. E aí nós estamos, de facto, em último lugar. E também permita-me que lhe diga, certamente que a dita realização do Congresso Internacional de Geotermia, que eu aplaudo e saúdo, não tem nada a ver com o facto de nós estarmos em primeiro ou em quinto lugar. Terá antes que ver com as condições que as termas têm em termos de alojamento. Obviamente que estará também relacionado com a circunstância das termas de São Pedro do Sul fazerem aproveitamento geotérmico, ainda que não esteja a ser feito, pelo menos visto relativamente às outras, da melhor forma. Portanto, também aí eu gostaria que as coisas mudassem, mas uma vez que o Conselho de Administração terá que mudar a curto prazo, deixarei estas minhas sugestões e questões para o próximo Conselho de Administração. Muito bem, pronto. Eu só concordo no que diz respeito à questão da geotermia, que muito ainda se poderá muito haverá para fazer, concordo plenamente com isso. Se estarmos em primeiros ou estarmos em quintos, o que eu lhe quero dizer é que São Pedro do Sul continua à frente. E no que diz respeito, e concordo também quando diz que a forma de se fazer os cálculos, a forma de se trabalhar a nível, e falou na questão das câmaras, não é câmaras, são as empresas que exploram as termas, até porque grande parte das câmaras são privadas, não são das câmaras municipais. Mas quero dizer o seguinte, que São Pedro do Sul continua à frente. Nós temos muito mais faturação do que, por exemplo, Monchique, que estará provavelmente em primeiro lugar pelas contas que faz. Temos uma faturação muito superior
mas posso lhe dizer que na próxima sessão pública trarei esses elementos comigo e iremos falar sobre esses mesmos números. O que eu quero dizer e quero dizer aos sampedrenses é que São Pedro Sul continua muito à frente no que diz respeito ao termalismo a nível nacional e continuo a afirmar que São Pedro Sul tem 34% da cota de mercado do termalismo nacional. E era isso que eu queria falar, mas na próxima reunião pública trarei números concretos sobre a forma como realmente as coisas são calculadas e quero lhe dizer novamente que para nós, uma pessoa que faz uma piscina não é considerado um cliente. Para nós, o cliente é um indivíduo que entra e que acaba de fazer 12 piscinas, que acaba de fazer 12 tratamentos. E isso, para nós, é contabilizado apenas um cliente, enquanto nas termas de Monchique, mais uma vez lhe digo, que é considerado, cada piscina que se faz, é considerado um tratamento, é considerado um cliente. Pronto, e era sobre isso, e era isso que eu queria dizer. Senhores vereadores, mais algum assunto queiram trazer à discussão? Posto isto, avançávamos para o ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária dia 9 de novembro de 2017. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre a mesma. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 4. Resumo diário da Tesouraria do dia 21 de novembro de 2017 é um ponto que é aqui trazido para vosso conhecimento. Ponto 5. Assuntos para conhecimento e ratificação. Sr. Presidente, se me permite, em relação ao ponto 4, eu gostava de dizer o seguinte, que aliás já tinha chamado a atenção para isso na última reunião. Nos termos do artigo 3º, número 3 do regimento, todos os documentos relacionados com a ordem de dia têm que nos ser entregues com 2 dias úteis de antecedência. Este documento vale o que vale, mas eu diria que é importante porque nos permite ter a noção do estado da tesouraria da Câmara, mas a verdade é que ele foi-nos enviado apenas ontem, cerca de meio-dia, portanto faltavam uns minutos antes do meio-dia, ou seja, não está cumprida a antecedência do regimento, que já é muito curta de resto, porque 2 dias úteis não dá para fazer a análise cuidada e pormenorizada que nós gostaríamos, e como tal eu sou-lhe sincero, eu não tive tempo de analisar este documento, nem olhei para ele devido à pouca antecedência, portanto eu pedia e sugeria que em reuniões futuras, nem que se reportasse a data da tesouraria a 3 dias antes da reunião, mas pelo menos nós teríamos tempo de analisar o documento que devia ser. Sabe qual foi o motivo, não? As contas são fechadas a 21, só a 22 da compensação de mas podemos fechar a 20, nesse caso podia ser fechado a 20 e entregar a 21. Mas era essa a minha sugestão, porque assim daqui para a frente teríamos tempo de analisar. Não, pronto, isto altera todos os dias, como se pode calcular, isso claro, eu já me disse, mas faz com um dia de antecedência e serve a tempo. Muito bem. Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns senhores vereadores querem pronunciar sobre algum ponto? Sim. Em relação ao ponto 5, abate de viaturas, tanto quanto me é dado a perceber, a ratificação que é aqui solicitada diz respeito à venda de uma viatura da Câmara, concretamente um Suzuki Vitara, que é proposto que funcione como retoma de uma outra aquisição. Certo. Ora, esta outra aquisição levanta-me algumas questões. Em primeiro lugar, porque ao contrário desta nós não temos conhecimento dela. Portanto, apenas se consegue inferir pelos documentos que foram juntos que estamos a falar de 2 viaturas a gasóleo, que terá sido decidido pelo Sr. Vereador Dr. Pedro Mouro adquirir estas mesmas viaturas ao abrigo de um procedimento de ajuste direto. Portanto, sabemos apenas, por força das disposições legais, que estamos a falar de uma aquisição abaixo dos 75 mil euros, mas não sabemos rigorosamente mais nada. E, portanto, eu deixava aqui, em primeiro lugar, também algo que já referi em reuniões anteriores, que sugiro que todos os processos de aquisição da Câmara Municipal, ainda para mais estes que envolvem algum valor, sejam sempre feitos ao abrigo de concursos públicos, porque são mais transparentes, são abertos à concorrência e porque não encontro justificação que 2 viaturas sejam compradas através de ajuste direto, porque há inúmeras marcas com idênticas características e, portanto, julgo que o município só terá a ganhar, porventura até mesmo em termos de preço, se fizer um concurso público. E, portanto, o que eu pedi é que, em relação a este procedimento da aquisição das 2 viaturas, me fossem remetidos por e-mail as informações com a decisão e a fundamentação de contratar. Eu depois vou deixar, eu deixo o papel, Sr. Presidente.
os convites ou o convite enviado, quais foram as entidades convidadas e quais foram ou qual foi a proposta recebida. Muito bem, sobre isso queria lhe dizer que a questão da compra faz parte do orçamento do corrente ano, está dentro daquilo que tinha sido aprovado pela Câmara Municipal e em Assembleia Municipal. As vendas já têm que vir à reunião de Câmara Municipal e quero lhe dizer que está salvaguardada a questão dos ajustes diretos ou não, porque foram convidadas 3 ou 4 marcas antes para que apresentassem os preços. Tivemos conhecimento dos preços que estavam em causa, de forma que está sempre salvaguardada. Aliás, foi o nosso serviço de aprovisionamento contactou diversas marcas, de forma que está sempre salvaguardada a questão da aquisição daquele que faria o melhor preço sobre isso. Eu admito que sim, nós é que não temos essa informação, por isso é que eu estou a solicitar. Posto isto, mais algum assunto? Depois, na parte da minuta do contrato, da obra 38, não, é o ponto 5. Sim. 38 de 2017, saneamento e abastecimento de água em Formontelos e Figueiredo de Alva. Portanto, isto foi algo que foi despachado pelo Sr. Presidente e por isso é que vem aqui para efeitos de ratificação. Eu aqui também, e à semelhança do que fiz nas reuniões anteriores, sugeria que passássemos a justificar e a concretizar as circunstâncias excepcionais ou de urgência que permitem este tipo de atos, porque uma vez mais não estão, portanto é invocada apenas a urgência, mas não é explicado porquê. Portanto, nós ficamos sem perceber porque é que isto é despachado pelo Sr. Presidente e porque é que não vem aqui à reunião, porque haveria algo que fizesse perigar o procedimento se esperássemos mais 2 ou 3 dias. Portanto, nós ficamos sem perceber isso. Isso é um dos pontos. O outro ponto prende-se também com o seguinte: nós, quando aprovamos a minuta de um contrato, o objetivo que o legislador pretende é que a minuta do contrato tenha correspondência com a decisão de contratar e com todos os documentos que integram o contrato. Ora, uma vez mais, neste ponto concreto, a decisão de contratar não está junta à presente ordem do dia, assim como não estão juntos todos os documentos que constituem o contrato. Ou seja, eu, em bom rigor, não posso decidir se a minuta, e não posso deliberar sobre a minuta, se ela cumpre a decisão de contratar e se cumpre com os documentos juntos ao contrato, porque eles não foram juntos. Portanto, não me posso pronunciar sobre este ponto e voltava a solicitar que, em situações futuras destas, porque bem sabemos que elas terão necessariamente que se repetir, que nos passassem também a remeter a decisão de contratar e os documentos todos que integram o contrato. Muito bem. Em relação, ainda no ponto 5, ao Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios, queria dizer 2 coisas. Portanto, em primeiro lugar, nós temos conhecimento da data da realização deste Congresso desde, pelo menos, o dia 23 de outubro, que foi a data em que a Associação Nacional remeteu o ofício à Câmara Municipal. Ora, se assim é, este ponto concreto já poderia ter sido decidido em reuniões anteriores. Mas, independentemente disso, e também à laia da ligação ao ponto anterior, também aqui há uma questão de falta de justificação e concretização sobre a necessidade do motorista. É evidente que eu percebo bem, ou depreendo, que os motivos que levaram o Sr. Presidente a sugerir que a viagem a Portimão fosse feita por um motorista da Câmara se prenda, porventura, com a distância e com as horas de trabalho que o Congresso vai ter, o que não é compatível com uma viagem a seguir. Eu depreendo que seja isso, mas isso sou eu a depreender. A verdade é que isso não está justificado. E, portanto, apenas por uma questão de precisão e de comunicação e para que fique perceptível para todos quantos poderão vir a ler as atas no futuro, sugeria também que estes pontos fossem concretizados, porque este ponto é claramente fácil de justificar, não está justificado. Portanto, eu consigo inferir que devem ser estes os motivos, mas era bom que ficasse claro para todos em situações semelhantes daqui para o futuro. Sr. Vereador, sobre isso queria dizer o seguinte: esse ponto já veio à última reunião de Câmara Municipal para ser aprovado e agora a questão do motorista prende-se com o facto de o Presidente da Câmara, na sexta-feira, estar a trabalhar, irá estar a trabalhar todo o dia. No final do trabalho, ainda ter que ir daqui para Portimão a conduzir, será um bocado forçado para que um Presidente de Câmara aguente tantas horas a trabalhar, não é? Assim como depois também no sábado, depois de estar um dia inteiro no Congresso, vir a conduzir de Portimão para São Pedro Sul, será também um bocado puxado para quem está tantas horas seguidas a trabalhar. De forma que a Câmara Municipal tem diversos motoristas e aquilo que se pretende aqui ao fim e ao cabo é a assunção das despesas que esse motorista venha a acarretar à Câmara Municipal, porque é desumano realmente o Presidente de Câmara estar mais de 24 horas a trabalhar.
Completamente de acordo. Aliás, era esta justificação que acabou de dar e que eu acho perfeitamente plausível, é exatamente isso que falta no despacho. Que se estivessem nem tinham levantado a questão. Portanto, é só uma sugestão de maior concretização nos pontos em pontos futuros semelhantes. Aliás, diga-se de passagem que há câmaras municipais aqui bem perto, nomeadamente em Viseu, que o Presidente da Câmara e os vereadores não conduzem para lado nenhum. Tem motoristas todo dia, a toda hora, para se deslocar para seja para onde for. Está errado. Ponto 6. Proposta de afetação dos recursos angariados através da conta solidária denominada São Pedro Sul Solidário. Ora bem, após o incêndio de 15 e 16 de agosto no concelho de São Pedro Sul, houve diversas entidades, nomeadamente a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, que queria abrir uma conta solidária para realmente pudesse ajudar tudo aquilo que aconteceu com este fogo. Foi um fogo que devastou grande parte do nosso município e que, em contacto pessoal que tiveram comigo, disseram que já tinham aberto uma conta em Oliveira de Frades, em Vouzela, e mal feito fora, se também não abrissem em São Pedro Sul, mostrando-se logo disponíveis para fazer um reforço, uma entrega logo inicial de um determinado montante que agora não posso precisar. E claro que, mal feito fora, se São Pedro Sul também ficava fora da possibilidade de realmente quem quisesse ajudar, pudesse ajudar. Entretanto, foi aberta a conta e, quando a conta foi aberta, foi logo comunicado a toda a gente que os recursos angariados seriam para canalizados para a reflorestação do Concelho e para reforço de meios de proteção civil. Neste momento, já foram feitos depósitos no montante de 6.792 euros e há necessidade de realmente encerrarmos a conta e, ao fim e ao cabo, fazermos investimentos com este dinheiro que realmente foi angariado. Os senhores vereadores têm acesso às pessoas que fizeram esses mesmos donativos e o que nós propomos era que seja adquirido material de proteção civil para funcionários da Câmara Municipal poderem ajudar a combater os incêndios florestais. Nós temos tido situações em que, sempre que há fogos no Concelho de São Pedro Sul, há funcionários com o nosso apoio que vão ajudar a combater os fogos, não para a parte florestal, mas mais tentar ajudar perto das casas. A verdade é que já conseguiram em diversas situações, em diversas freguesias, conseguiram, e basta que haja uma casa que salve, a situação já ajuda muito, mas eles já conseguiram ajudar a salvar muitas casas. Estamos a falar de um carro pequeno com um kit de água que leva 3.000 litros, ou assim, qualquer coisa à volta disso, mas a verdade é que apenas 2 homens têm feito um bom serviço. Só que esses homens andam completamente desprotegidos, não têm qualquer tipo de equipamento, não têm capacetes, não têm aqueles gorros para poder proteger o cabelo, não têm nenhum tipo de equipamento. E aquilo que se propõe é comprar equipamento não para 2, mas para 5 homens. Era tentarmos ver dentro do nosso pessoal quem são aqueles que estão disponíveis, porque nós temos dentro do nosso pessoal gente que gosta de ajudar nestas coisas, e comprávamos equipamentos para esses 5 homens, equipamentos de proteção, para que possam efetivamente, em casos de necessidade, poder ajudar a salvar casas. O restante dinheiro seria tudo para a aquisição de plantas, de espécies autóctones que iríamos plantar nos diversos sítios que a Câmara Municipal entenda que são necessários. E era esta a proposta. Se me permite, Sr. Presidente. Portanto, este ponto já iria merecer o meu voto favorável. Iria, de facto, fazer aqui uma sugestão de melhor clarificação, mas que acaba de ser feita agora, porque, efetivamente, nós não percebíamos de que equipamento é que estávamos a falar, nem de que tipo de equipamento, nem para quantas pessoas, portanto, isso ficou clarificado. 5 pessoas. E quanto ao repovoamento das áreas ardidas, também não estava clarificado, pelo menos poderíamos até, em abstrato, ter o fundado receio que este dinheiro fosse utilizado para estarmos a repovoar com eucaliptos, e fica agora aqui esclarecido que assim não é. Portanto, eram estes pedidos que íamos fazer, mas que fica agora devidamente clarificado. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, ponto 7º. Pedido de subsídio de reintegração apresentado por Adriano Lima Gouveia Azevedo. O ex-vereador da Câmara Municipal, Adriano Azevedo, com base num artigo que ele interpreta que entende que devia ter direito a subsídio de reintegração. Estamos a falar em cerca de 25.000 euros. Nós pusemos o nosso advogado a averiguar se realmente a lei previa esta situação, se estava correto que realmente o Sr. Vereador fosse indenizado. O advogado entende que não,
e o que nós propomos aqui é que realmente é a proposta de indeferimento do pedido, conforme parecer do advogado, e notificar para se pronunciar em sede de audiência prévia no prazo de máximo 10 dias o ex-vereador. Algum dos senhores vereadores quer mencionar algum ponto sobre isto? Sim, Sr. Presidente, eu gostava de dizer o seguinte. Provavelmente por eu ser advogado também, e normalmente cada advogado ter uma opinião diferente dos outros advogados, eu dei-me ao trabalho de estudar a questão e com o mesmo número de páginas do parecer do advogado da Câmara, não, com menos uma página, eu só fiz 4 páginas de parecer, cheguei à conclusão precisamente oposta. Portanto, no meu entender, efetivamente o vereador em causa tem direito ao subsídio de reintegração. Não fiz as contas ao valor, portanto é um salário por cada semestre em exercício, desde 2000 até outubro de 2005, mas não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas que assiste este direito ao antigo vereador. E os motivos que me levam a pensar isso estão aqui nesta declaração de voto, que eu entregarei, mas gostava de salientar aqui 2 coisas, para não estar a amassar com a leitura de tudo isto. Em primeiro lugar, há precedentes nesta Câmara de pedidos destes, que eu sugeria que fossem considerados também, porque se foram concedidos no passado, talvez os motivos que levaram a esta atribuição no passado se mantenham nesta situação concreta. Em segundo lugar, eu sugeria também que fossem vistos e lidos os pareceres que as CCDRs Norte e Centro têm dado sobre esta matéria, porque os 2 pareceres, e há mais, eu limitei-me apenas a transcrever o link de 2 deles, os 2 pareceres que eu aqui tenho, que são situações muito idênticas à do ex-vereador Adriano Azevedo, apontam efetivamente para que exista direito ao subsídio que ele requer. Porque a lei, salvo o devido respeito pelo advogado da Câmara, é muito clara. Qualquer vereador que tivesse, à data da revogação, em 2005, o mandato em curso, tinha direito a este subsídio. E é também claro, nesse artigo dessa lei de 2005, que este subsídio pode ser requerido a todo o tempo. E saliento também que o próprio parecer do advogado até tem lá uma imprecisão que eu não... Pronto, deve ter sido um lapso. Porque em determinada altura é até referido que não se sabe se o ex-vereador assumiu algum cargo de eleição após 2009. Ora, é público e notório que ele foi vereador até 2013. Portanto, também nem entendi essa parte do parecer. Portanto, o que eu sugeria para evitar novas ações contra a Câmara Municipal, encargos com custas, encargos com advogado, é que, antes de ser tomada a decisão de indeferimento, se lessem estes pareceres da CCDR, porque é um órgão que está constantemente a ser solicitado para emitir pareceres deste género, porque, como devemos imaginar, há um grande número de vereadores que exerceram funções até 2005 e que têm direito a ele, e, portanto, sugeria que fossem tidos também em consideração esses pareceres para que, porventura, se reavaliasse esta decisão, porque eu não sei o que é que o ex-vereador vai fazer, mas se estamos a falar de valores da ordem desses que o Sr. Presidente acaba de dizer, e eu repito, eu não fiz as contas, mas se calhar é algo que não é um montante considerável, portanto, o indeferimento irá, porventura, justificar da parte dele o recurso à ação, a mais uma ação judicial contra o município. Se vocês concordassem, eu retirava este ponto da ordem de trabalhos, comunicaria, não iria ler os pareceres, como pode calcular, não tenho funções jurídicas para dar, comunicaríamos à CCDR para que emitisse o parecer e, em face do parecer que viesse da CCDRC, nós aqui traríamos novamente a reunião de Câmara Municipal. Concordam com isso? Pronto. Então o ponto é retirado. Retirado e comunicação à CCDR para pedir parecer sobre este ponto, está bem? Se o Sr. Presidente vir nisso interesse, eu deixaria na mesma a minha declaração de voto, só na medida em que tem aqui os links para os pareceres que pode facilitar. Não, o Sr. Presidente não, mas suponho que os serviços jurídicos da autarquia que os leiam, portanto, entregue-os também. Pronto, surgirão, retirado e pedido parecer à CCDRC, está bem? Ponto 8. Aprovação das despesas com cisterna cedida ao município por empréstimo da União das Freguesias de Trabalhais e Candal. Temos aqui uma situação em que, numa dada altura que agora não posso precisar, o caminhão, a cisterna que nós tínhamos explodiu e estamos a falar da cisterna que ia limpar as fossas de particulares. Durante um tempo ficámos sem cisterna para podermos fazer a limpeza das fossas e então a Junta de Freguesia de Carvalhais Candal cedeu-nos a cisterna deles,
Na altura não lhes pagámos nada e a verdade é que, entretanto, fomos deteriorando a cisterna da Junta de Freguesia de Trabalhais e acho que é justo nós realmente agora ajudarmos nesta despesa, porque nós até ao momento ainda não lhes pagámos nada sobre isto e acho que é justo podermos ajudar nestas despesas que eles tiveram com a mesma cisterna. Alguns senhores vereadores precisam de alguma explicação? Eu voto favoravelmente, mas gostava aqui de deixar apenas uma sugestão. Na prática, o que nós estamos a fazer é assumir uma dívida de um terceiro. Estamos a pagar um valor para um terceiro. E, portanto, sugeria, não sei se os documentos existem ou não, pelo menos não foram juntos, mas que em situações destas, para o futuro e para que o município ficasse melhor salvaguardado, que existissem evidências escritas deste empréstimo, designadamente algo que demonstrasse que nós estamos a utilizar um bem que é emprestado e que assumimos o pagamento de quaisquer despesas que decorram do período em que esse bem nos está emprestado. Portanto, era uma sugestão que eu deixava, não obstante votar favoravelmente o ponto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Árvores a ameaçar perigo para a via pública. Temos aqui uma informação da nossa engenheira florestal que diz que temos 6 pinheiros com nemátodo, e estando com nemátodo tão secos, têm que ser cortados. Existem mais 10 na zona das termas, também já com nemátodo, e depois tem aqui 36 cedros, que são os cedros que vão na Estrada Nacional 16, que vão de São Pedro Sul para Viseu. Segundo ela e segundo o nosso técnico da Proteção Civil, diz que as árvores estão a ameaçar perigo porque estão podres. É claro que isto, quando se corta árvores, é sempre muito complicado, porque aparece sempre a opinião pública, sempre a insurgir-se quanto ao corte de árvores. Agora, o que eu posso aqui garantir é que nós temos de seguir estes pareceres, porque eu também não posso, enquanto responsável pela Proteção Civil, não posso aceitar, e sou responsável por isso, se uma das árvores cair em cima de um veículo ou em cima de pessoas, a responsabilidade é minha, de forma que tenho que seguir estes pareceres, mas aqui fica desde já aqui a promessa que a gente vai cortar 36 árvores, mas teremos que plantar no mínimo 50 árvores. Ok? De forma que teremos de seguir estes pareceres, porque realmente se as árvores estão podres, temos que as cortar, mas fica já aqui realmente o compromisso da nossa parte que cortamos uma, mas que iremos plantar mais para aquilo que cortamos. Está bem? Algum pedido de explicação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 10º, levantamento e marcação de árvores para corte. Estas árvores aqui são árvores diferentes, diz respeito a uma propriedade que comprámos recentemente junto à ecopista, uma propriedade que nós tínhamos necessidade de fazer a ligação da atual ecopista em direção ao centro das termas. Comprámos a propriedade e, entretanto, agora, quando foi do fogo, dia 15/16, o fogo passou na nossa propriedade e queimou-nos 158 árvores. De forma que temos necessidade de as vender urgentemente, porque neste momento ainda têm algum valor e, se entretanto começarem a apodrecer, não irão ter valor nenhum. De forma que é isto que vos trazemos aqui. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Abertura de procedimento para contratação de fornecimento de energia elétrica para o ano 2018. Todos os anos temos que ter este procedimento. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Aquisição de terreno em Figueira de Alva no lugar da torre para implantação de reservatório de abastecimento domiciliário de água. Isto diz respeito àquela candidatura que temos aprovada de abastecimento de água a Figueiredo de Alva e a Formontelos. Temos necessidade de adquirir os terrenos onde irão ficar situados os depósitos. Este é o depósito de Figueiredo de Alva. O perito avaliador avaliou esta propriedade em 1.013 euros. A senhora não vende por menos de 1.500. Foram goradas todas as hipóteses de negociações com esta ou com pessoas ao lado ou ali, ali à volta, porque todas as outras propriedades eram mais caras do que esta. A nossa proposta é aceitarmos os 1.500 euros que a senhora se propõe vender. Algum dos senhores vereadores vota contra? Sim, Sr. Presidente, eu gostava só de sumariamente explicar os motivos. Portanto, nós temos nesta reunião de Câmara para deliberar 2 aquisições, exatamente de terrenos com a mesma área. Eu dou como boa, obviamente, a localização e as características técnicas do terreno, foram os técnicos da Câmara que disseram que cumpriam todos os requisitos. Registro também a absoluta coincidência do valor que é solicitado por cada um dos proprietários. Agora, não deixo também de considerar os pareceres, os relatórios que foram juntos a cada um destes pontos.
E se no ponto seguinte o relatório do avaliador diz que o terreno até vale mais do que o valor que o proprietário está disposto a vender, neste caso que estamos agora a apreciar, sucede precisamente o contrário. Portanto, a proprietária quer vender por 1.500 e o avaliador, num relatório que me parece bem estribado, bem justificado, bem elaborado, com todos os pontos que são habitualmente utilizados para fazer a avaliação deste tipo de imóveis, a conclusão é que o terreno efetivamente vale apenas 2/3, sensivelmente, do valor que é solicitado. E, portanto, se o perito, com base num parecer que eu, repito, qualifico de bem feito, me diz que vale 1.000, eu não vejo motivos para vender por 1.500. Portanto, é o que me leva apenas a votar contra, o que não vai suceder de resto com o ponto seguinte, porque aí há uma coincidência entre o parecer e o valor solicitado pelo proprietário. Pronto, mas mais uma vez digo, foram logradas todas as hipóteses de negociações com pessoas que tivessem propriedades perto desta, não se conseguiu adquirir em lado nenhum. A senhora quer 1.500 euros por esta propriedade, nós só temos duas soluções, ou compramos por este valor, ou vamos para a expropriação. Se formos para a expropriação, todos nós sabemos o tempo que irá decorrer e nada nos garante que o próprio juiz em tribunal nos diga que temos que pagar mais. De forma que uma diferença de 1.013 para 1.500 também não consideramos que seja significativa. É uma propriedade que está junto a um caminho e nada nos leva também de 1.013 para 1.500, também não é uma diferença significativa que pensemos que justifique levar um processo destes para tribunal. Posto isto, a nossa proposta é adquirirmos pelo montante que a senhora nos pede. Posto à votação, alguém vota contra? Eu voto. Um voto contra, quem se abstém? Uma abstenção, aprovado com 4 votos a favor. Ponto seguinte, diz também respeito à aquisição de uma propriedade na povoação de Formontelos para o mesmo motivo, para montarmos o nosso depósito de abastecimento de água. O senhor aqui, o perito avaliador, avaliou a propriedade em 1.530, o senhor pretende vendê-la por 1.500 euros, está dentro dos preços de avaliação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º, proposta de alteração ao Plano Diretor Municipal de São Pedro do Sul. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstenho. 2 abstenções. 15º, pedido de pagamento fracionado das taxas ultimamente apresentado por André Miranda, Sociedade de Advogados. Estamos a falar daquele prédio em Comboio, que era ali perto das piscinas, que era do Figueiredo, aquele prédio comprido que está neste momento abandonado. Há uma empresa que se propõe a reconstruir aquele edifício, ou acabar pelo menos o edifício. Está aqui, pretende fazer o pagamento fracionado das taxas a que tem direito de pagar. Algum dos senhores vereadores vota contra? Eu também voto. 2 votos contra. Pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, no pouco tempo que tive para analisar os documentos, repito, os 2 dias não é muito, mas eu não consegui encontrar no Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Fiscalização qualquer norma que permitisse o pagamento em prestações. Mas ainda que ela exista, há algo, e isso até poderíamos, porventura, votar favoravelmente, porque de facto as taxas solicitadas são de montante elevado, mas há algo que eu nunca concederia, que é também uma das coisas que é solicitada pelo requerente, é que este pagamento em prestações seja feito sem que seja prestada caução. Portanto, eu julgo que existe um risco efetivo de nós estarmos a permitir isto, um risco de não recepção da receita, porque, aliás, este prédio em causa, agora sabemos qual é exatamente a prova disso, portanto, é um elefante branco que está ali há não sei quantos anos parado e nós não estamos livres deste mesmo requerente agora voltar a deixar ao abandono aquele prédio com um prejuízo, porque entra em falência e resultaria daí um prejuízo elevado para o município. Portanto, o facto desta pretensão de pagamento em prestações ser feita acompanhada da não prestação de caução ou qualquer outra garantia, não pode levar o meu voto favorável por isso mesmo. Portanto, quando muito, admitir-se ao pagamento em prestações, mas com a prestação de uma caução, com a constituição de uma hipoteca sobre o imóvel a favor do município, algo que acautelasse a recepção futura da receita. A razão do meu voto é igual, é mesmo, acho que faz sentido haver uma caução ou uma outra garantia qualquer. Então, Dr. Matos. Pois eu acho justas as vossas preocupações,
De qualquer maneira, nós também estamos preocupados com isso. E, como tal, o que nós, em reunião, decidimos, juntamente com os investidores, foi que eles não poderiam iniciar qualquer tipo de obra sem pagarem a totalidade das taxas. O que significa que ou começam a obra passado um ano, ou quando quiserem começar a obra têm que pagar de imediato todas as taxas que faltam pagar. Taxa de licença. É isso que está acordado entre a empresa e Então este pedido vai ser indeferido. A proposta de votação é para indeferir o pedido? Não, difere-se, na minha opinião, difere-se porque estamos calcionados através da reunião. Se eles quiserem começar a obra, Pagam a licença, pagam a taxa. pagam as taxas todas que falta pagar. Por exemplo, daqui a 3 meses, eles têm 3 meses pagos e falta-lhes pagar 9. Eles pagam esses 9 meses e começam a obra. Pois. Agora, se eles quiserem começar daqui a um ano, tudo bem. Muito bem. Posto à votação. Alguém vota contra? Eu voto contra. 2 votos contra. 16º. Alteração de fachadas, ultimamente da Quinta do Val, sítio nas Termas de São Pedro Sul. A deliberação que tínhamos feito na última reunião de Câmara não estava correta. Tinha havido lá uma imprecisão. Alguns senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto? Eu vou votar contra pelo seguinte. A informação que nos é anexada à ordem de trabalhos está incompleta. Portanto, o decreto-lei que está aqui em causa é um daqueles decretos de lei que o legislador gosta de fazer sob a forma de lençol. Ou seja, cada artigo tem não sei quantos pontos. Ora, a informação que nos é dada a conhecer refere, portanto, isto é o pedido, não, a informação, refere o seguinte: propõe-se o indeferimento com base na linha, que não se diz qual é, do ponto, que não se diz qual é, do artigo 24. O artigo 24 tem uma série de explicações possíveis para o indeferimento. Quanto às razões de facto, não se dizem quais são. As razões de direito, não se dizem quais são. Devido a, não se diz o quê. E também não se diz o que é que contraria. Ora, eu, com base numa informação incompleta, como a que foi junta, não posso, de facto, votar contra, porque ela está manifestamente incompleta e eu não consigo perceber qual é o ponto concreto deste decreto-lei que está em causa. Portanto, estes são os motivos que me levam a votar contra. Posto à votação. Alguém vota contra? Eu voto contra. Quem se abstém? Uma abstenção. Aprovado por maioria. 17º. Pedido de atribuição tarifária social. Estamos aqui a falar numa série de processos. Todos eles têm pareceres técnicos. A nossa proposta, e escuso-me depois também dizer para as próximas reuniões, é sempre seguirmos os pareceres técnicos, está bem? Alguém vota contra? Eu concordo com todos, Sr. Presidente, com exceção do ponto 16, que é... 16? O processo 16, peço desculpa. O processo 16. Que é, julgo que é o único que é proposto pela técnica ao indeferimento. Não, mas nós seguimos sempre... Certo, mas eu aqui não concordo. Portanto, eu sigo todos menos aqui. Acho, e explicava sumariamente porquê. Antes de mais, eu queria deixar claro que me parece que a técnica tem razão quando diz que não tem elementos suficientes. Sem falarmos em pessoas, concretamente, qual é o assunto? É um tarifário de água, tarifário social. A técnica foi lá várias vezes, nunca abriu a porta. E refere que não tem a declaração de IRS e que por isso não consegue ajuizar se eles têm dificuldades económicas ou não. Não obstante, resulta-me da informação da técnica que a requerente não tem rendimentos. E resulta também que a única fonte de rendimento agregado, que é constituído por ela própria e pelo marido, é uma pensão de invalidez do marido que é invisual. Ora, não sabemos de que montante estamos a falar, porque não é dito, mas manifestamente tratar-se-á de um valor reduzido. Ora, uma vez que a Câmara Municipal pode oficiosamente, ou seja, sem que exista necessidade de haver um requerimento nesse sentido, aplicar quaisquer isenções ou reduções, a proposta que eu fazia neste ponto concreto era que se enviasse um último ofício à senhora solicitando-lhe a declaração de IRS, com a combinação de que, se ela não o fizer, o pedido é indeferido, porque eu julgo que estamos aqui perante um caso de uma instrução deficiente. Portanto, volto a dizer, a técnica tem toda a razão quando diz que não tem elementos. Agora, eu julgo é que a Câmara tem poderes para poder obter o IRS do casal e aí sim decidir se existe ou não fundamento para deferir ou indeferir o pedido dela. Portanto, era essa a sugestão que eu fazia antes de votarmos o indeferimento do pedido. Não tem nada a objetar com isso.
Embora ali a técnica diga Embora que não está foram feitas comprovada a situação de diversas carência diligências no económica. sentido Pois, porque não foi disponibilizado o IRS, portanto... Sr. Vereador, mas vamos aqui aferir a questão. Então, a própria requerente vem solicitar o tarifário social. Sabe que tem que entregar uma série de documentos para nós podermos fazer a sua avaliação socioeconómica. Nós solicitamos esses mesmos documentos várias vezes. Ela deixa o número de contacto para nós podermos solicitar os documentos. Nós usamos esse número de contacto. Ela não atende o telefone, não abre a porta de casa. Ou seja, eu, na minha ótica, devemos indeferir mediante uma data de ocorrências que estão aqui discriminadas. E se ela, então, estiver novamente interessada em o pedir, que o venha pedir novamente. Que o venha pedir novamente. Então, mas nós, quer dizer, ela vem pedi-lo. Nós solicitamos os documentos várias vezes. Ela não atende, não abre a porta de casa. Inclusive o contador nem sequer está em nome dela. Ou seja, não sei se é este, porque ainda não consegui descobrir o nome. Diga só o primeiro nome da Eu não consigo descobrir. Isabel. É este? Isabel. Sim, pronto. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, aliás, mais do que o nosso trabalho, porque ela sabe que tem que entregar estes documentos. Solicitamos várias vezes, quer seja através de ida presencialmente ao local de habitação, quer seja através do contacto móvel. Eu acho que indeferimos, uma vez que ela não cumpriu com as suas obrigações, e se ela estiver interessada que o peça novamente, e mediante a entrega dos respectivos documentos, nós assim procederemos em conformidade. Sr. Vereador, eu entendo que a Câmara Municipal, e aliás a prova é que o tem feito, e bem, tem um papel social muito importante neste tipo de situações. E tudo quanto me acaba de dizer só serve para eu sustentar mais a minha posição de que não estaremos de facto a falar de um agregado familiar porventura muito informado, muito letrado e, portanto, por esses motivos, e uma vez que o regulamento o permite, porque se o regulamento não tivesse esta porta aberta para a Câmara poder decidir oficiosamente a concessão deste tipo de pedidos, julgo que devemos dar uma última oportunidade, ficando bem claro no ofício que eu propunha que fosse enviado, que caso ela não envie a declaração de IRS que permita uma conclusão definitiva, lhe será indeferido o pedido que ela formula. Não estou a dizer que não teria argumentos para o indeferir, tem, no entanto, julgo que o papel da Câmara e julgo que o regulamento permitem que possamos, porventura, corrigir aqui uma situação social que merece a correção, porque, repito, estamos a falar de um agregado que vive de uma pensão de invalidez resultante do marido ser invisual. Portanto, é esta a minha proposta. Bem, nós aqui à partida temos já dois problemas. Primeiro é que temos aqui um conjunto de decisões que fazem todos parte do mesmo ponto de ordem de trabalho. E estamos aqui a aprovar, o pacote tem que ser todo aprovado todo em simultâneo. De forma que eu propunha a minha proposta é seguirmos o parecer técnico sempre como foi sempre. Esta senhora à partida será indeferida e se ela entender que poderá querer pedir novamente, pede outra vez e a técnica irá recomeçar o novo processo outra vez. E isso poderá ser comunicado quando do indeferimento. Aliás, a própria técnica diz que fez aqui diversas tentativas de visita domiciliária, sempre frustradas. Quer dizer, ou seja, a minha proposta, mas também, Sr. Vereador, também não podemos estar agora a precisar porquê. Se a técnica foi lá, se não encontrou, ela agora também dizer que não encontrou porque eram 9 horas ou porque eram 10 ou porque a senhora foi aqui ou foi ali, quer dizer, uma informação também não pode ser tão pormenorizada quanto aquilo que o senhor pretende, quer dizer. Eu julgo que pode, Sr. Presidente, mas de qualquer das formas permita-me então também aqui uma sugestão, uma vez que são processos socialmente importantes, que doravante estes pontos, cada processo correspondesse a um ponto na ordem de trabalhos, porque estamos aqui perante, se não me falha a memória, 7 processos, 6 mereceriam claramente o meu voto favorável, este é o único que não mereceria e, portanto, não... Próximas reuniões, cada ponto será tratado individualmente, está bem? Pronto, no que diz respeito a esta, a nossa proposta é seguir o parecer técnico, posto à votação, quem vota contra? Eu voto contra por este motivo. Quem se abstém, aprovado por maioria. 18º, etário intermunicipal São Pedro Sul e Vouzela, automedição número 6, as obras estão a decorrer, temos automedições para pagar, alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu. 2 abstenções. 19º, empreitada de Parque Urbano das Nogueiras, relatório final da fase de qualificação. Nós neste concurso, fizemos este concurso com pré-qualificação, chegou a este ponto 6 empresas,
Neste momento, temos aqui as 6 empresas que foram pré-qualificadas e, de seguida, irão ser notificados para apresentarem preços. Seja como for, surgiram, este ponto é para ser votado em minuta, e houve aqui uma série deles que passámos que não falámos sobre isso. Tem ideias daqueles que são mais importantes? O ponto 6º, o ponto 7º, o ponto 8º pode ser, o ponto 9º, que é urgente, o ponto 10º, 11º, 12º, 13º, o 14º, 15º, o 6º, não é? 16º, os pedidos da tarifa social são importantes? São quase todos, ou surgiram, está bem? O 18º, 19º, já pus o 19º à votação? Não? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Deixa-me só ver qual é a votação. Abstém. Sim, abstém. Uma abstenção, 19º. 20º. Empreitada de valorização, conservação e reabilitação das termas romanas de São Pedro Sul, automedição número 3, mais um auto. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu abstenho. Uma abstenção. 2 abstenções. Antes de mais nada, e dado que veio a talho de foice, o próximo sábado, então, aqui os seus jornalistas, próximo sábado teremos aqui o Sr. Ministro da Cultura a fazer uma visita ao Balneário Romano. Os seus vereadores estão desde já convidados a partir das 15 horas. Ok? Os seus jornalistas também, depois será comunicado oficialmente, mas têm já conhecimento que estará cá o Sr. Ministro a partir das 15 horas nas termas. Está bem? Dia 2, portanto. Próximo sábado. Este sábado já. Próximo sábado. É este já? 25. Este sábado. E iremos também ter cá o Congresso. Casais, chega-me a minha agenda, faz favor. Eu já vos digo a data também do Congresso sobre geotermia. O 20º foi votado, não foi? Foi. Requalificação dos espaços públicos do Conselho de São Pedro Sul, declaração de reconhecimento de interesse público. Isto é um processo que vai ter que ir à próxima Assembleia Municipal. É uma candidatura apresentada na ADLAP, em que implica a colocação a continuação da ecopista em direção à Pedreira, ou seja, da Ponte Negrelos dá a volta por Negrelos e vai em direção à Pedreira. Estamos a falar na requalificação do espaço envolvente à Associação de Figueiredo de Alva e também a colocação de parque infantil e circuito de manutenção, 2 ou 3 peças de circuito de manutenção em Arcozelo. Esta situação tem de ser aprovada em reunião de Câmara e tem que ir à próxima Assembleia Municipal. Alguns dos senhores vereadores precisam de mais alguma informação sobre este ponto? Sim, Sr. Presidente, este é um daqueles pontos que eu gostava, de facto, de analisar com cuidado, mas a verdade é que a candidatura não foi junta. Eu custa-me votar contra este ponto porque não tenho fundamentos para votar a favor, porque gostava previamente de analisar a candidatura. Posso-lhe adiantar que ainda tentei ir ao site da ADLAP para ver se porventura ela constaria lá, mas a verdade é que não consta. Portanto, eu gostava de previamente ver a candidatura para poder decidir melhor sobre o meu voto, mas neste momento não consigo, porque não obstante a explicação que me deu, e que eu desde já agradeço, mas gostava de saber com mais pormenor efetivamente o que é que está aqui em causa. Portanto, se vir que temos margem para ele ser retirado e nos juntarmos depois, pronto, então se quiser mais alguma informação, eu posso lhe dar, porque eu conheço o processo. Não, eu gostava de ter cópia da candidatura, se me a pudessem remeter por e-mail, por favor. Sim, isso sim. Girão, tratas disso. Posto à votação, quem vota contra? Voto contra por esse motivo. Quem se abstém? Aprovado por maioria. Senhores vereadores, senhores jornalistas, teremos então aqui o seminário sobre energia geotérmica no próximo quarta-feira, dia 13 de dezembro. Está bem? Então, desde já todos convidados também a estarem presentes. 13. Ponto 22. Obra de saneamento e abastecimento de água a Formontelos e Figueiredo de Alva, segunda fase, nomeação de diretor de fiscalização e coordenador da segurança. Temos aqui uma proposta do chefe de divisão. Alguém vota contra?
Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º, um processo de ação social. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 24º, pedido de colaboração apresentado pela BMW Autoclube Portugal para a realização da visita ao Concelho de São Pedro Sul. Eles estão-nos aqui a pedir um guia e a pedir também que a Câmara Municipal lhes pague uma refeição. A nossa proposta é só fornecer-lhes um guia, um funcionário da Câmara Municipal que os possa encaminhar para as nossas aldeias históricas. No que diz respeito a refeições, entendemos que os participantes devem pagá-las. E uma visita ao balneário, se eles o entenderem também. Completamente de acordo. Aliás, eu saliento que eles, no fundo, fazem 3 pedidos. As propostas sobre locais, disponibilização do guia, outro, e o pagamento da refeição. Portanto, também nós entendemos que não deve haver lugar ao pagamento das refeições, até porque o valor que é cobrado são 148 por pessoa. Portanto, terão dinheiro certamente para poder comer, até porque eles próprios afirmam, representam uma marca de prestígio, portanto, quem quer ter marcas de prestígio que as pague. De qualquer das formas, eu tive o cuidado de ver o programa deste evento e duvido sequer que eles tenham tempo para visitar o balneário, porque as alturas em que eles vão permanecer em São Pedro é sempre à noite, portanto, eles limitam-se a dormir, a jantar e a dormir. Portanto, é pena que não possam, de facto, visitar o balneário, mas nessas circunstâncias concordamos com a... Muito bem. Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade a proposta de ceder-lhe o guia ou uma visita, e uma visita ao balneário termal. 25º, aprovação da cota anual da RUT respeitante ao ano 2018. Estamos a falar da cota da Universidade Sénior. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º, proposta de realização da atividade de Jogos Esportivos 3G, aprovação do regulamento das respectivas despesas. Alguém vota contra? Eu voto contra. Eu voto contra. 2 votos contra. Aprovado por maioria. Gostava de explicar porquê. Sim. Em primeiro lugar, não é esse o motivo fundamental. O regulamento tem um lapso, provavelmente porque terá sido calcado do regulamento do ano anterior, mas diz que este regulamento que é para os Jogos de 2017, portanto eu julgo que se quereria dizer que é 2018. Mas não é esse o motivo que me leva a votar contra. Aliás, eu no passado, a propósito de uma crónica na Rádio Lafões, já me tinha insurgido à época sobre este ponto. Na parte final, nós verificamos que é pretensão atribuir de uma forma global às participantes femininas um valor superior àquele que é proposto atribuir aos participantes masculinos. Portanto, eu julgo que estamos aqui perante um caso de violação da igualdade de género. No passado violou-se ao contrário, pagava-se mais aos homens do que às mulheres, agora paga-se mais às mulheres do que aos homens. Portanto, eu estou inconformado com uma situação e com outra, porque julgo que aqui deve haver uma igualdade absoluta, porque não há nada que justifique. Todas as orientações da Comissão para a Igualdade de Género vão nesse sentido. Todas as orientações do European Institute for Gender Equality vão nesse sentido. Aliás, eu dei-me ao trabalho até de partilhar aqui a Estratégia para a Igualdade de Homens e Mulheres 2010-2015, aprovada pela Comissão Europeia, e, portanto, não posso votar a favor de algo que, a meu ver, é discriminatório, se não mesmo até vexatório, porque não há motivo nenhum para uma mulher ser premiada ou prejudicada num valor em relação ao homem. Portanto, voto contra por esse motivo. Muito bem. A explicação para isso é que os nossos técnicos de desporto dizem que, em função da quantidade de participantes masculinos, que se justifica que o prémio, embora concorde com aquilo que está a dizer, ninguém diz o contrário, mas em função da quantidade de atletas masculinos é de longe, muito longe superior ao número de mulheres. Segundo ele disse também, isso será prática corrente em toda, na parte de atletismo e noutras práticas esportivas, será a nível nacional da mesma forma, e ao fim e ao cabo o que eles entendem é que devemos seguir essas ideias, embora perceba e comungue também da sua opinião. Posto à votação, quem vota contra? 2 votos contra e uma abstenção. 27º, pedido de apoio financeiro à realização do Festival Assembleia do Metal apresentado pela Associação Milagre Metaleiro. A proposta da Câmara Municipal é atribuirmos um subsídio de 1.000 euros, sendo disponível a fundos disponíveis.
Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 28º. Autorização das despesas que os grupos participantes na iniciativa Feijão Come. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto? Posto à votação, alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu voto contra. Um voto contra e uma abstenção. Aprovado por maioria. 29º. Pedido de cedência da piscina municipal apresentado pelos Bombeiros Voluntários de São Pedro Sul. Os bombeiros pretendem fazer uma ação na nossa piscina municipal. Alguém vota contra esta cedência? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, dava por encerrada a sessão do dia 23 de novembro. Muito obrigado aos seus jornalistas por estarem presentes e até uma próxima.